Nós vamos falar sobre uma história que está no livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 1. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia, esteja atento, porque hoje a gente vai falar sobre a história de uma grande família. Que o Senhor possa falar no nosso coração através da mensagem de hoje, né? Pedimos que o Senhor venha renovar, meu Pai, o nosso coração, renovar a nossa vida, através do entendimento da Tua Palavra, porque o Senhor é poderoso, e eu creio, meu Deus, que o Senhor falará conosco neste momento. Que o Senhor, ó Pai, nos faça estarmos aqui com a nossa mente, o nosso coração totalmente focados em receber aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja, meu Deus, falar ao nosso coração. Que não seja a vontade humana, as palavras, meu Deus, da vontade do homem de maneira alguma, Senhor, mas que seja a Tua voz, que seja o Senhor a consagrar, meu Deus, e falar ao nosso coração através da Tua palavra. Que sejamos, meu Deus, como uma terra boa, como uma terra fértil, capaz de fazer com que a Tua palavra seja uma semente viva, que possa produzir bons frutos no nosso interior. Fala conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Bom, quem estava aqui na terça-feira, quando nós demos início, né, ao propósito da água? A Aureliana fez uma pregação maravilhosa, né? E naquela pregação foi falado, né, justamente a respeito do poder do Senhor ali. E nós iniciamos, né, este propósito para, na verdade, dar seguimento, né, a um propósito que já havia sido iniciado, que é o propósito do nosso concerto diário, né? Nós estamos na fé e agora nós temos esse ponto de contato que é a nossa água. Quem aqui está tomando água todos os dias? E através desse nosso ponto de contato que nós recebemos ali na terça-feira, nós determinamos, né, que aquela água ia servir para nós como a cura, como a saúde, como a manifestação do poder de Deus, que é um Deus que sara, né? Que foi essa mensagem de terça-feira. Só que no meio da palavra, a Obra Bianca leu um versículo específico que falava sobre a história de um rei. Quem se lembra? Falava sobre a história do rei Acasias de Judá. E o que aconteceu com aquele rei que ela citou, né, no culto de terça-feira passada? Aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que ele fez o que era mal? Porque a partir do momento em que ele assumiu ali o trono, após a morte do seu pai, ele passou a ser aconselhado principalmente pela sua mãe. O nome dela era Atalia. Então ela se tornou ali a principal conselheira dele como rei. E ali, segundo ela, ele tomou conselhos, né, orientações que não eram de acordo com a vontade de Deus. E aí hoje eu fui orar para tirar a palavra que seria ministrada no dia de hoje. E o Senhor me mostrou a raiz do problema dessa família. Olha só, como o Espírito Santo faz com que as nossas palavras se conectem, né? De alguma forma. A gente viu ali, por um breve versículo, por um breve resumo, que, na verdade, Acasias tinha ali o reinado nas mãos, e com o poder do reinado nas mãos, ele poderia fazer o que Deus esperava dele. Mas por ouvir os conselhos de alguém que não era de Deus, ele, consequentemente, passou a ser guiado para longe da vontade de Deus. E esse alguém era sua mãe. E essa mãe, ela só seguia ali, né? Ela só dava a ele ali
liderar e conduzir o povo ao caminho que o Senhor queria, ao caminho da vontade de Deus. Mas acontece que esse rei, o primeiro rei dessa dinastia, que é chamado de Omri, ele foi um homem que não foi levantado a rei pela unção de Deus. Ele assumiu o trono pela espada, ou seja, ele assumiu o trono ali por um período de guerra. E num período de guerra, ele era um dos chefes ali do exército do povo de Israel. E no momento em que o rei morreu, levantou-se ali uma batalha, porque o rei que assumia o trono enquanto ele era o seu general, não tinha filhos. Então ali não tinha uma continuação, uma descendência para que pudesse sentar ao trono. E isso fez com que através da guerra, através da espada, esse homem chamado Omri pudesse ali ascender ao trono do povo de Deus. E ali, através dessa vitória na batalha, ele passou a ser o rei de Israel, ali de Samaria, né? E quando ele passou a reinar, ele trouxe com ele todos os costumes e tudo aquilo que Deus abominava, que era a adoração e a idolatria aos deuses pagãos. E a partir do momento em que esse rei assumiu ali o seu lugar trono, todos da sua linhagem que vieram a servir fizeram as mesmas coisas. E quando a gente vai falar o nome dessas pessoas, você rapidamente vai se lembrar e vai reconhecer esses nomes, e você vai saber que essas pessoas, elas são conhecidas pela mesma fama. Todas elas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Omri foi pai de Acabe. E Acabe, como nós sabemos, foi um dos reis que a Bíblia também diz ter sido um homem muito perverso, que foi ali casado com Jezabel, que era uma mulher que também ali se uniu aos planos de mal e aquilo que ia fazer tudo o que era possível para afastar o povo cada vez mais da presença de Deus e implantar ali a cultura da idolatria, enraizar ali no reinado deles e sobre o seu povo a adoração a Baal e aos outros deuses. E assim eles fizeram. Então depois de Omri veio Acabe, e Acabe se casou com Jezabel. Ambos fizeram mal diante dos olhos do Senhor. A Jezabel tinha ali como intuito derrubar e destruir os profetas de Deus e fazer com que restassem ali apenas os adoradores de Baal naquela geração. E no casamento deles, eles geraram 3 filhos. E esses 3 filhos eram Acasias, e a gente vai chamar ele de Acasias I, para você não se perder na história, já que alguns nomes se repetem. Então, no casamento de Jezabel e Acabe, desses 3 filhos eles tiveram Acasias, que seria o Acasias I, eles tiveram também Jorão, e eles tiveram um terceiro filho, que na verdade era filha, que era justamente Atalia. Atalia, mãe de Acasias II, que era o Acasias lá no final da história da Primeira Aliança. Então, o que aconteceu aqui? No momento em que essa família governava sobre Israel, tudo o que Deus não queria que fosse feito era feito. Então, ali onde deveria haver um altar para Deus, eles colocaram um altar para Baal, eles lançavam as suas ofertas, eles sacrificavam os seus filhos. Jezabel tentava seduzir os homens de Deus a fim de que eles pecassem contra o Senhor, para afastar toda e qualquer sombra de possibilidade de alguém ouvir a voz de Deus ali no meio e se arrepender, porque não era isso que eles queriam. E aconteceu exatamente a mesma coisa com a sua descendência. E aqui é onde nós vamos ler, Acabe acaba de morrer ali, né? E após a morte de Acabe, Acasias, que é o seu primeiro filho, assume o trono. E ele tem, nós vamos ler a história, mas ele tem um reinado ali sobre Israel muito curto. Ele tem um reinado ali muito curto e rapidamente ele morre, justamente por repetir os mesmos atos de seu pai. E depois o seu irmão assume o reino, porque ele não teve nem tempo de ter
E essa história, né, a história dessa família, ela é trágica porque todo o final delas mostra que cada rei, cada pessoa, cada membro dessa grande família, nesses 52 anos ali que todos eles tiveram a oportunidade de reinar, nenhum deles morreu sem que Deus desse a eles a chance de ouvir a verdadeira vontade de Deus. Porque ainda que a corrupção fosse comum, ainda que os costumes que eles tinham ali estivessem enraizados na cultura daquele povo, sempre existiu um profeta do Senhor presente naquele tempo. Alguém que era a voz de Deus, mesmo no meio de uma nação corrompida, para fazer ali uma tentativa de resgatar aquela pessoa que estava ali no momento de liderança para aquilo que era a vontade e o plano inicial de Deus. E nós temos ouvido nas últimas pregações muito a respeito disso, né? De que existe nas nossas mãos o poder de quebrar as correntes do mal, de não permitir que aquilo que talvez foi colocado na nossa essência como algo ruim possa ditar e possa condenar o nosso futuro. Porque uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, uma vez que nós temos acesso à verdade do Senhor, nós temos nas nossas mãos o poder de quebrar a corrente do mal. Talvez você tenha vindo de uma geração, de uma linhagem, de uma família, que assim como a família desses homens, é uma família que tem costumes errados, que nunca fez questão de honrar a Deus, que nunca deu ouvidos à verdadeira voz de Deus, e agora você está aqui. E a partir do momento que você tem o poder nas mãos de receber a liberdade através da palavra, é você quem vai definir aquilo que vai ser o seu futuro. Nenhum desses homens aqui morreu sem ter a chance de ouvir o que Deus esperava deles. Mas ao momento em que eles tinham contato com a oportunidade de ouvir o que Deus tinha a dizer, eles faziam as mesmas escolhas erradas que os seus antecessores. Então a gente precisa observar o padrão que a palavra de Deus nos mostra. No caso dessa família, um padrão de escolhas ruins. E muitas vezes a gente precisa se analisar para não entrar no modo automático da nossa vida, sabe? De nem pensar para reagir, de nem pensar para tomar decisões e apenas repetir aquilo que a gente viu a vida toda acontecer diante dos nossos olhos. Muitas vezes a gente passa por situações onde nós somos colocados à prova. E a gente tem uma tendência a repetir aquilo que a gente viu acontecer diante dos nossos olhos. E nós precisamos aprender a ter um filtro a respeito disso. Que se aquilo que o seu pai, o seu avô e o seu bisavô faziam é algo que desagrada a Deus, agora que você tem a chance nas suas mãos de escrever a história da sua vida, você pode fazer diferente. Você pode dar ouvidos à palavra do Senhor e não repetir os mesmos erros. Porque aqui a gente está falando de 52 anos de reinado. Muitas e muitas vidas se perderam nesse tempo por causa da falta de conserto e por causa da repetição dos erros, daquilo que eles sabiam e que tinham ali consciência e escolheram dar continuidade. E a gente precisa quebrar o padrão. É por isso que nós estamos aqui neste propósito. E nós que estamos fazendo o propósito diário, sabemos que não é fácil. Nenhum dia é igual ao outro. Nós vencemos um dia e no outro dia nós nos levantamos novamente e precisamos de novo escolher o arrependimento, escolher a nossa vida colocada aos pés do Senhor como uma entrega de verdade, não deixar que as nossas escolhas sejam levadas pela vontade da carne. E o fato da gente fazer essa escolha hoje garante o nosso dia de amanhã? Não. Amanhã a gente tem que se levantar e escolher de novo. Amanhã a gente precisa se levantar e entender que nós precisamos de Deus de novo. Porque caso contrário, a tendência da nossa carne pode nos levar a cometer os erros que a gente vê muitas vezes, pessoas que tiveram um fim ruim e a gente caminha para o mesmo caminho. Então que a gente possa primeiramente aprender com isso, sabe? Enquanto eu estudava sobre a história dessa família, uma das coisas que me chamou a atenção é que o significado do nome desse rei, Acasias, em hebraico, significava o Senhor tem sustentado. Olha que lindo esse nome. O nome dele era um nome profético até. Porque se ele pudesse ser capaz de cumprir aquilo que o seu nome queria dizer, ele seria um rei muito bem sucedido. Porque não existe pessoa mais bem sucedida do que aquela que Deus sustenta.
E aí sim nós podemos lutar, batalhar, fazer a nossa parte, e com a bênção e o sustento de Deus na nossa vida, nós podemos chegar muito mais longe. E acontece que esses reis, eles só repetiam aquilo que o que veio antes tinha feito. E por causa dessa repetição, nenhum deles foi capaz de parar para pensar, foi capaz de parar para reconhecer Deus nos seus caminhos. Olha a história desse rei, o que acontece. A gente vai ler lá no versículo 1. A palavra fala assim, ó. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um grande quarto alto que havia em Samaria. E logo adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então olha aqui o que acontece. No momento em que Acasias assume ali o trono, o povo, de Moabe se rebela contra o povo de Israel. Então eles estão vivendo ali um período de conflito. Mas Acasias, ele não é ferido na guerra, ele é ferido em casa, porque a Bíblia diz que ele cai de um quarto alto em Samaria, e essa queda faz com que ele fique doente. E quando ele fica doente, ele se encontra ali numa situação de limitação, Ele se encontra ali numa situação onde, mesmo com o povo dele ali tendo uma guerra para lutar, ele não pode lutar, ele não pode liderar a guerra, porque ele está ali doente, ele está ali acamado, ele está ali afligido por um acidente que aconteceu em casa. E ali, diante daquilo, ele toma uma decisão imediata. O que ele faz? Escolhe mensageiros para que eles possam consultar a Baal, que era o Deus de Ecrom. Ecrom é uma das 5 grandes cidades dos filisteus. Então já era ali um costume dentro de Israel, através do próprio rei, que as pessoas ali, como ele mesmo fazia, consultassem os deuses estranhos, os deuses dos povos que o Senhor já havia destruído por causa da própria idolatria. Então os filisteus, que Deus já tinha feito o povo de Deus vencer em muitas guerras por causa dos seus costumes errados, agora é o povo ali, amigo do povo de Deus. Porque o povo que deveria ser o povo que consultava a Deus, agora tinha um novo hábito, e o hábito deles era consultar a Baal. E a gente já aprende nessa história aquilo que Deus não quer que seja na nossa vida, sabe? Porque aqui eu vejo o rei Acasias como uma pessoa limitada. Porque a pior coisa, que a gente pode ter na vida é precisar fazer algo e não ter ali a possibilidade de fazer aquilo. E uma das coisas que faz a gente se encontrar nessa situação é a doença, não é? É justamente isso. Às vezes quando a gente está doente é como se o nosso corpo não obedecesse. Você quer levantar, mas não consegue. Você quer produzir e trabalhar e fazer as coisas acontecerem como você faria se você estivesse saudável, mas o seu corpo doente consegue fazer aquilo? Não consegue. E é horrível a sensação de estar doente, não é? E foi exatamente essa sensação que ali o rei experimentou. Enquanto tinha um povo se levantando contra o seu reino, ele ali estava doente e ele precisava de respostas. Ele precisava saber se ele iria sarar daquela doença ou não. Mas ele vai recorrer à pessoa errada. Ele vai recorrer ao Deus que não era Deus verdadeiro. E ali a gente vê na reação dele diante da aflição, diante do desespero, que ele só repete os padrões que os seus pais faziam. Que ele só faz as mesmas coisas que Acabe fez, e Acabe fez porque o seu pai fez, e agora Acasias estava fazendo. E aí a gente vê como ele ali já está programado para fazer o que está errado. E a gente precisa tomar cuidado, porque quando nós somos afligidos por qualquer problema, aqui nesse caso só se tem o exemplo da doença porque foi o que aconteceu com o rei. Mas diante das aflições que a gente vai enfrentar na vida, a gente precisa entender qual é o nosso tipo de reação. Nós estamos no propósito da água, e a gente ouviu na terça-feira que o Senhor é o Deus que sara. Só que muitas vezes, na primeira dor de cabeça que nós enfrentamos no nosso dia, a gente vai recorrer ao remédio, à dipirona ou qualquer coisa que alguém disse que era bom para essa dor de cabeça. E não ao Deus que te deu uma água, que se você crer, vai ser a água que você vai beber e vai se sarar. E a gente precisa entender que esse é um exemplo que pode caber em qualquer área da nossa vida. A nossa carne ela tem uma tendência a querer recorrer ao que
preocupados por não saber o dia de amanhã, por não saber como pagar uma conta, por não saber o que vai ser o futuro, por não saber como lidar com problemas que a gente vai ter que administrar. Mas uma coisa o Senhor vai te ensinar através dessa palavra: não queira recorrer a nada que não seja o seu Deus verdadeiro. Porque uma vez que você tem conhecimento de quem é o Deus verdadeiro e o único que tem a resposta para qualquer dúvida da sua vida, se os nossos esforços não são para recorrer a Ele, só vai ser perda de tempo. E a gente vai ver que aqui a Acasias acaba perdendo não só tempo, muitas outras coisas são perdidas no decorrer dessa história por causa da falta da direção de Deus na vida dele. E a gente não pode deixar que a aflição, a preocupação, aquilo que muitas vezes tira a nossa paz, tira o nosso sono, faça com que a gente aprenda a buscar respostas rápidas, aprenda a querer consultas imediatas naquilo que não é a vontade de Deus, a palavra de Deus, o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Porque a palavra continua, e lá no versículo 3 fala assim, ó: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o profeta: levante-se e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize a eles: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar-se com Baal, Deus de Hebron? Olha o que Deus fala. Deus manda Elias encontrar os mensageiros no caminho, e a pergunta de Deus é muito direta: por acaso não há Deus em Israel, para que vocês precisem buscar em outros lugares a resposta? Essa era uma pergunta que Deus estava fazendo diretamente para o rei, para confrontar o desejo do coração dele, que era encontrar respostas num lugar que não era o Senhor. E aí os mensageiros vão, no versículo 4 fala assim, ó: e por isso, assim diz o Senhor: da cama a qual subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Essa era a resposta de Deus para Acasias, através de Elias, né? Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, para o rei, né? E eles lhe disseram: por que voltastes? O rei perguntou. E eles responderam: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltem para o rei que vos mandou, e disse a ele: assim diz o Senhor: porventura não há rei em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Hebron? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ele já recebeu ali de Deus não uma resposta, mas um decreto. Ele não recebeu de Deus uma resposta, ele recebeu uma profecia. Ele recebeu ali uma palavra de Deus que não era um acesso para que ele pudesse ter a chance de fazer o certo, porque a primeira coisa que ele deveria ter feito era fazer o certo. Aí a gente ouve aqui um questionamento de Deus: acaso não há Deus em Israel? Essa é a pergunta. E depois da pergunta já vem o decreto: a cama que você subiu, você não descerá, certamente morrerá. E esse decreto não era um decreto do Deus ruim, que é o Deus de Israel. Não. Este era um decreto da colheita das más escolhas de Acasias. Porque quando ele teve a chance de recorrer a alguém, esse alguém não foi o Deus verdadeiro. E por não buscar a resposta no lugar certo, ele recebeu ali a sua própria colheita. E a sua própria colheita seria um castigo por não reconhecer o Deus verdadeiro, o Deus que estava ali. Ele não precisava mudar de cidade, ele não precisava enviar mensageiros. Elias estava ali, presente em Samaria. Sobre o próprio reino dele já existia alguém que era a voz do Deus verdadeiro, mas ele precisou ali gastar os seus mensageiros para mandar viajar em outra cidade, para fazer ali um trabalho, um esforço para buscar resposta no lugar errado. E todos os esforços dele ali acabaram com um decreto de Deus, que ele iria colher as consequências da sua idolatria, da sua escolha errada. E a palavra continua, porque esse rei, ele vai tendo chances, né, ao decorrer do caminho.
respondem: era um homem com pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. E ele então respondeu: é Elias, o profeta. Então, só pela descrição dos mensageiros, ele já sabia quem era aquela pessoa. Então, aqui a Bíblia nos mostra claramente que Acasias não era um desconhecido do profeta. Ele sabia muito bem que havia um profeta do Deus verdadeiro em Israel. Se não fosse assim, pela descrição, ele não reconheceria ele como profeta. Mas Acasias estava ali, sabia quem era Elias e escolheu não recorrer ao profeta que poderia dar a ele a resposta de Deus. E aí a gente vê que a condenação, né, que ele recebe ali através daquela profecia é uma consequência por causa da sua escolha em insistir em buscar algo que não era a presença do Senhor. E acontece que ele ainda afronta o profeta. Eu não vou ler tudo porque nós não temos tempo, mas você pode ler na sua casa se você quiser. A palavra continua dizendo que ele manda ali um general de 50 soldados subir até a montanha onde Elias estava, para mandar Elias descer à presença dele, porque além de tudo, ele ainda queria que fosse como ele desejava. Em nenhum momento ele reconhece assim: não, o profeta me deu ali uma profecia vinda de Deus, então eu vou pedir perdão, eu vou me ajoelhar, eu vou me humilhar, peça a presença do profeta aqui para que eu possa reconhecer os meus erros. Não, ele só queria ver frente a frente o homem que afrontou ele, dizendo que ele morreria. E ali, Elias, né, como era o profeta do fogo, foi lá e falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e queima você e os seus 50. E aí queimou todos os soldados. Aí ninguém voltou, porque todo mundo morreu queimado. O que ele fez? Mandou de novo um líder e mais 50 para pegar o profeta à força e trazer de volta. E o que aconteceu? Deus mandou fogo do céu e consumiu os 51 de novo. Então, só essa brincadeira de mandar subir, ele perdeu 102 homens do seu exército, enquanto o povo estava em guerra. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo da insistência em desobedecer a Deus esse rei. A gente está falando aqui de muitas perdas, muitas perdas. Começa pela morte espiritual, mas aqui ele era uma pessoa doente, com o seu povo em guerra e com a resposta que ele precisava debaixo dos seus olhos, mas ele não queria receber. E o orgulho dele queria obrigar o profeta a estar ali na sua presença, não como alguém humilde, mas como alguém que estava ali obrigando o profeta a descer do monte, obrigando Deus a falar na cara dele aquela profecia. E Deus não precisava disso. Deus não precisava de nada que Acasias queria fazer. Na verdade, aqui quem precisava de Deus era ele. E a gente precisa entender isso na nossa vida. Quanto mais rápido nós entendemos que é de Deus que nós precisamos, menos recurso, menos tempo, menos danos. São menos coisas a perder quando a gente recorre a Deus mais rápido, sabe? Só que para isso a gente precisa ter um coração capaz de ser quebrado. A gente precisa ter um coração capaz de ser transformado. Não era o que esse rei tinha, ele era orgulhoso. E além de orgulhoso, ele ainda queria afrontar o rei, ao Deus verdadeiro, que poderia dar a resposta que ele precisava. E aí, não satisfeito, ele manda pela terceira vez mais um chefe e mais 50 homens para estar lá no alto do monte e tentar fazer o profeta descer. Quer dizer, iria perder uma terceira remessa de soldados ali, insistindo naquele coração duro, naquele coração orgulhoso. E aí, quando o profeta ia mandar o fogo descer pela terceira vez, alguém é humilde nessa história. E esse alguém, infelizmente, não é o rei. Porque olha o que a palavra fala. Lá no versículo 13, fala assim, ó: tornou a enviar
Elias não sabia o que ia acontecer lá embaixo. Mas quando o Senhor mandou descer, o Senhor mandou ele descer e não temer. Porque na nossa vida a gente não tem que ter medo do futuro. A gente tem que ter medo de não ter Deus no nosso futuro. É diferente. Porque toda essa história aqui começou porque Acasias queria adivinhar o futuro. Ele estava doente e queria saber se ele ia viver ou se ele ia morrer, consultando Deus errado. E Elias aqui, que é o homem que caminha baseado na direção de Deus, é o homem que se levanta com a ordem do Senhor. E o Senhor não só manda ele descer, manda ele descer e não temer. Então não importa se tinha 50 homens na porta dele. Foi o Senhor que mandou, ele ia descer. E ele ia descer e não temer. Porque o que tivesse que acontecer lá embaixo não ia fugir do controle das mãos de Deus. E a gente tem que aprender isso na nossa vida. A gente não precisa ter medo do futuro. A gente precisa ter certeza de quem caminha na nossa vida, de quem caminha conosco. Porque se quem caminha com a gente é o Senhor, não há o que temer. Quando Ele disser vai, você pode ir na certeza de que é Ele quem vai preparar o melhor. E quando Ele disser não vai, não vá, obedeça, crendo que o Senhor que conhece o futuro sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a gente não entende. Como disse a Brenadinha na terça-feira, fazer escolhas difíceis é acreditar em Deus mesmo sem entender. E não era o que esse rei estava disposto a fazer. Quando ele desce ali, Elias finalmente está na presença dele. E será que finalmente ele ali abriu o seu coração para se humilhar a Deus e para fazer o conserto que era necessário? Não, infelizmente não. Porque a palavra continua e termina, né? No 16 falando assim, ó. E assim disse-lhe, no caso aqui, Eliseu, né? Assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros para consultar a Baal, o Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a qual subiste, não descerás, e certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que falara por Elias. Esse é o fim da história de Acabe. É um rei que perdeu soldados, que perdeu tempo, que já estava doente e que precisou ouvir a mesma palavra 3 vezes, mas não se arrependeu. Muito triste essa história, porque essa história não tem um final feliz. Essa daqui não é uma história de conto de fadas que no final vai dar tudo certo e ele vence a batalha, e ele vence a doença. Não. E só não é por um motivo. Porque a pessoa que poderia tomar a atitude para mudar o futuro, escolheu permanecer igual. E Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Deus deu muitas oportunidades, como nós vimos aqui, a Acasias, para que ele pudesse ter ali o senso de arrependimento que ele precisava. Mas nenhuma delas foi capaz de quebrar aquele coração de pedra. E isso foi a causa da sua morte. E talvez se a gente olhar com os olhos humanos, a gente vai pensar, o que matou Acasias? Foi a doença dele? Não, foi a teimosia, foi a desobediência. Porque não existe doença nenhuma para o Deus que é o médico dos médicos. Não existe doença que Deus não possa curar. Deus já fez o morto ressuscitar. O que seria restaurar a saúde de um homem que teve uma queda? Nada. Deus podia fazer. Mas o poder de Deus é sempre limitado à nossa permissão. Acasias não permitiu. E porque ele não permitiu, ele não viveu para ver as promessas do Senhor se cumprindo. E é assim a nossa vida. Deus ele tem promessas para cumprir, mediante a nossa permissão. Porque o Senhor não vai invadir a vida de ninguém para enviar a vontade dele por abaixo. Não é assim que funciona o relacionamento com Deus. Então está na nossa mão a escolha de perder 50 anos aí de uma vida perdendo os esforços, perdendo tempo, perdendo as batalhas, acumulando tristezas por causa da falta da direção de Deus, ou se nós vamos dar ouvidos à palavra que nós recebemos, sem precisar buscar em outros lugares aquilo que o Senhor já nos trouxe aqui, porque a palavra do Senhor se revelou para nós essa noite. Então que nós venhamos abrir o nosso coração, pedir para que o Senhor quebre todo orgulho, quebre todo o coração endurecido
em erros que podem nos levar à morte. Começando pelas percas espirituais, até chegar finalmente na morte física. Porque essa história é breve, mas a gente só vê que desde que ela começa até o final dela, a primeira coisa que Acasias perdeu não foi a vida física. A vida física foi a última coisa que ele perdeu. Mas ele só foi perdendo ali, no meio do caminho. Ele foi perdendo poder de fogo, ele foi perdendo homens para a guerra, ele foi perdendo ali tempo, porque existia um povo inimigo se levantando contra o povo dele. Depois ele foi perdendo a saúde e por último ele perdeu a vida. Tudo isso porque ele não aceitou a vontade de Deus na primeira oportunidade que ele teve. Então que a gente possa aprender com essa história. Aprender que a condenação ela existe, mas a condenação ela não existe por causa da vontade de Deus. Ela existe como consequência para aqueles que não aceitam a vontade dele. Eu quero finalizar essa palavra lendo para vocês o versículo que está lá em João. Você não precisa abrir se você não quiser, só anotar. Mas João capítulo 3, versículo 17, fala assim, ó: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta: olha a condenação como é forte, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas por ela. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque estas são feitas em Deus. Olha como é forte essa palavra. Essa palavra fala sobre a missão de Jesus. Fala sobre o amor de Deus, né? Que nos entregou o seu próprio Filho para nos livrar da condenação. E essa palavra nos mostra justamente o que Acasias viveu. A partir do momento que ele não creu no Deus verdadeiro, ele já estava condenado. Porque na nossa vida funciona dessa mesma forma. Nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso à liberdade pelo sacrifício do Filho de Deus. E quem aceita tem a oportunidade de viver em liberdade. Mas aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Porque o mundo amou mais as trevas do que a luz. E nós precisamos escolher com a nossa vida o que fazer. De que lado dessa profecia nós vamos estar? Porque essa profecia ela vai se cumprir. E nós já estamos nos finais dos tempos. E só existem dois lados. O lado daqueles que escolheram fazer as suas obras em Deus e recebem a luz do Senhor, e o lado daqueles que não fizeram essa escolha. E por não fazerem a escolha de crer em Deus, já se condenaram, já se autocondenaram. E o Senhor nos trouxe a palavra hoje para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas diante da nossa vida. A escolha de dar uma chance a nós mesmos, de dar uma chance de permitir que o nosso futuro seja guiado pelas promessas que o Senhor tem para cumprir sobre a nossa vida. Porque quando nós decidimos fazer isso, não importa como, se nós decidimos caminhar com a presença do Senhor, um dia de cada vez, Ele vai nos guiar para nos aperfeiçoar, para que o plano dele seja realizado por completo na nossa vida. E caso contrário, é só lamentação, é só tristeza, pelas percas, pelos danos e por tudo aquilo que talvez você poderia ter acesso de viver segundo a vontade de Deus, que pode ser perdido. Esse rei poderia ter vivido muitos e muitos anos de um reinado de paz, mas ele reinou 2 anos e morreu. E não tem nenhum legado, nem gerou filhos, não tem nenhuma boa história, uma boa notícia para contar, porque ele escolheu ser daqueles que não acreditam, escolheu ser daqueles que não vão crer. E nós temos a chance hoje de escolher ser aqueles que vão crer no Deus verdadeiro. E aí, fazendo a nossa parte, a gente vai colocar a nossa vida como uma entrega por completo nas mãos do Senhor, para depender dele, para permitir que a vontade dele seja feita, para que nosso coração tenha essa humildade que é necessária